Piso salarial da enfermagem. Eu publiquei um vídeo recentemente aqui na Cidades e Negócios falando sobre uma coluna minha lá no site sobre esse assunto, inclusive disponibilizando o voto conjunto dos ministros Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Entretanto, algumas pessoas procuraram de modo privado aqui os perfis sociais da Cidades e Negócios, então eu resolvi fazer esse vídeo também para tratar desse mesmo tema aqui nas redes sociais das Cidades e Negócios, tá bom? O que eu tenho para falar para vocês sobre esse assunto, de forma resumida. Bem, o Congresso Nacional aprovou e o então presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022. Essa lei, ela instituiu o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, tá? Bem, mas desde o início, essa lei, ela possuía vários pontos sensíveis altamente questionáveis sob o ponto de vista da sua constitucionalidade. E eu vou falar para vocês aqui dois pontos realmente que chamaram bastante atenção. Primeiro, a lei ela instituiu o piso salarial nacional obrigatório tanto para a União como para os estados, o Distrito Federal e também os municípios, tá bom? E eu vou já explicar para vocês por que isso é constitucionalmente bastante questionável. E a lei também ela instituiu a obrigatoriedade desse piso, né, pelo setor privado, tá? Então nós temos aí um impacto tanto para o poder público nos entes subnacionais, lembrando que essa lei foi tramitada e aprovada no Congresso Nacional, tá? Então ela não vinculou somente a União, ela vinculou também os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, os entes subnacionais. E também impactou diretamente o setor privado, ok? Beleza, então após a promulgação dessa lei, né, do piso da enfermagem, a CN Saúde, que é a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, entendeu que essa lei ela impactaria consideravelmente o setor privado, tá? Inclusive com a possibilidade de demissões em massas desses profissionais, além de gerar um impacto negativo na qualidade de serviços de saúde prestados em todo o Brasil. Pensando nisso, né, na verdade, identificando essa possibilidade através de estudos, de dados, a CN Saúde protocolou uma ação perante o Supremo Tribunal Federal. Tá? Essa ação se chama Ação Direta de Inconstitucionalidade. E o relator dessa ADI no STF é o ministro Roberto Barroso. Quando a CN Saúde protocolou essa ação, ela fez um pedido cautelar para que houvesse a suspensão dos efeitos dessa lei de forma imediata. Inicialmente, o ministro Barroso concedeu essa cautelar, requisitou alguns dados técnicos para analisar e agora, no dia 3 de julho, o plenário do STF julgou, tá? Analisou, todos os ministros analisaram essa cautelar e decidiram, né, definir algumas balizas que eu vou explicar para vocês aqui agora, mas é importante, antes de eu falar sobre o que decidiu o STF, informar que essa decisão do Supremo, ela foi sobre a cautelar, não foi analisado ainda o mérito da ação, tá? E eu particularmente entendo que, a depender dos resultados que essa lei vai causar, tanto no setor público como no privado, esse impacto vai provavelmente ter bastante influência no julgamento do mérito posteriormente perante o STF, tá? Vou explicar aqui para vocês de forma resumida como ficou a decisão do STF sobre esse assunto. Em primeiro lugar, o julgamento desse pedido liminar, né, teve algo inusitado, algo histórico, que foi a apresentação de um voto conjunto entre dois ministros, o Gilmar Mendes e o ministro Roberto Barroso, apresentaram um voto conjunto, onde, na verdade, nesse voto conjunto, o ministro Gilmar Mendes, ele confirmava, ele concordava com um voto anteriormente proferido pelo próprio ministro Barroso, que ele acrescentava mais algumas coisas e também fazia algumas explicações, tudo em conjunto com o ministro Barroso. E foi esse voto conjunto que, no final das contas, saiu ali vencedor. Tá? Então, foi esse voto conjunto que vai balizar ali a decisão que foi proferida pelo plenário do STF, tá bom? Então, vou resumir para vocês aqui como é que ficou essa decisão. Bem, no poder público, né? Sobre o poder público,
O piso nacional da enfermagem deve ser pago aos trabalhadores do setor público, né, pelos estados e os municípios e também pelo Distrito Federal. Agora é o seguinte, desde que, aí é o ponto central, esses valores sejam repassados pela União, tá? Ou seja, os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles estão obrigados a pagar o piso salarial instituído pela Lei 14.434 de 2022, desde que o governo federal repasse o valor. Se o governo federal repassar o valor integral, os estados e os municípios e o Distrito Federal devem pagar o valor integralmente do piso, tá? Se o governo federal repassar um valor de forma proporcional ou parcial, né, então os entes subnacionais estão obrigados a repassar somente esses valores que lhes foram repassados pela União, tá? Esse é um ponto muito importante. Bem, essa parte da decisão, gente, levou em consideração justamente a autonomia político-administrativa dos entes subnacionais. O Brasil é uma federação e os entes federativos, né, eles são autônomos nos termos da Constituição. E a autonomia, como já falei no vídeo anterior, num vídeo anterior que eu publiquei aqui na Cidades e Negócios, a autonomia é o oposto de submissão. Então não pode o governo federal estabelecer ali uma regra que impacte os cofres públicos dos estados e dos municípios, né, porque não há uma subordinação desses entes perante a União. Isso é muito importante e o STF deixou isso muito bem claro, tá beleza? Bem, isso no poder público. Vamos agora tratar aqui sobre o setor privado. O STF definiu também que prevalece a exigência de negociação sindical coletiva como requisito procedimental obrigatório. O que acontece? O STF entendeu que o Brasil, por ser muito grande, por ter várias realidades regionais, inclusive socioeconômicas, era importante que, para evitar demissões em massas, né, e também que houvesse prejuízos nos serviços prestados em relação à saúde, houvesse uma tentativa de negociação entre os sindicatos dos empregadores e os sindicatos dos empregados. Por isso que o voto condutor, né, esse voto conjunto, ele definiu que prevalece o combinado sobre o legislado. Ou seja, muito embora tenha assim, um valor específico do piso salarial nacional, se houver um acordo entre as partes nos diversos polos regionais, né, nas diversas regiões do Brasil, vai prevalecer aquilo que foi combinado entre as partes, tá bom? Agora, se houver a tentativa, né, que tem que haver tentativa de acordo, mas nessa tentativa não chegou-se ao acordo, beleza, então vai prevalecer ali o que está na lei, ok? Então é necessário que haja tentativa de acordo. Justamente por tentar se forçar esse acordo, é que o STF entendeu o seguinte, que os efeitos da lei só vão, na verdade, surtir efeitos, né? A lei só vai surtir efeitos sobre o setor privado após 60 dias da publicação dessa decisão cautelar, tá? Então, a partir da decisão cautelar, conta-se 60 dias, é quando então os efeitos dessa lei vai surtir efeito, né, sobre o setor privado, que é justamente para dar um tempo, né, um tempo mínimo necessário para que as partes possam tentar chegar num acordo, beleza? Vamos lá. Por fim, gente, é o seguinte, ficou ainda definido que o pagamento do piso salarial é proporcional à carga de 8 horas diárias e 44 horas semanais de trabalho, tá? Ou seja, em alguns lugares onde a carga horária é inferior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, esse piso também será reduzido de forma proporcional, porque é comum, especialmente no poder público, às vezes a carga horária ela é reduzida, 7 horas, 6 horas, 5 horas, então também o piso ele é reduzido de forma proporcional conforme a carga horária, porque para o STF esse piso salarial cheio ele é devido para os profissionais que atuam 8 horas por dia
e 44 horas semanais, ok? Então, essas foram as principais balizas postas nessa cautelar e quando o STF voltar a julgar o mérito, eu volto a tratar com vocês sobre esse assunto aqui na Cidades e Negócios. Bem, eu reitero que a minha coluna está publicada lá no site, lá eu disponibilizei o voto dos ministros Gilmar Mendes e do voto do ministro Roberto Barroso, que foi o voto condutor dessa decisão do STF. É isso. Abraço. Tchau.